Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal. Na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual e, por último, o colega André irá tratar da legislação previdenciária. Tocante à legislação federal, o assunto que a gente traz para apresentar aos senhores nos dias de hoje diz respeito a subvenções para investimento, notadamente em função da publicação da Lei nº 14.789, de dezembro de 2023, que alterou significativamente o tratamento tributário das subvenções desde já 1º de janeiro de 2024. Anteriormente, antes da publicação da Lei 14.789, as subvenções para investimentos e demais benefícios fiscais, eles eram excluídos de tributação para fins do imposto de renda da contribuição social, e algumas subvenções, aquelas especificamente para investimento, também não eram tributadas para fins das contribuições do PIS e da COFINS. Com a edição da Lei 14.789, como eu disse, entrou em vigor em 1º de janeiro de 2024, essas subvenções passaram a ser todas tributadas pelo imposto de renda, pela contribuição social, PIS e COFINS. E o que aconteceu foi que o governo, a título de devolução de parte da tributação dessas subvenções, criou então o crédito fiscal na alíquota de 25%, correspondente ao imposto de renda da pessoa jurídica. Então esse crédito fiscal ele é calculado sobre as subvenções para investimento, e aqui é só sobre as subvenções para investimento mesmo, né? Não entra as demais subvenções, como crédito presumido e outros, né? Então esse crédito fiscal é sobre as subvenções para investimento, propriamente dito. É um crédito que ele deve ser apurado pelo contribuinte quando da entrega da ECF, a escrituração contábil fiscal, do ano calendário a que as subvenções foram submetidas à tributação. E existem algumas regras, né? Para fins da tomada desse crédito de subvenção, de crédito fiscal, o contribuinte tem que ser tributado pelo lucro real, por óbvio, e a pessoa jurídica precisa estar habilitada perante a Receita Federal previamente. Então, para que possa tomar o crédito de 25%, o crédito fiscal de 25%, a pessoa jurídica tem que fazer uma habilitação prévia na Receita Federal através de um processo administrativo no ECAC. A partir do momento da habilitação é que a pessoa jurídica passa a ter direito ao ressarcimento do crédito fiscal de 25%. Então, para fazer jus a esse crédito e para fazer o pedido de habilitação, né, a pessoa jurídica ela precisa juntar no processo administrativo toda a documentação que comprova, né, que ela é detentora de um benefício fiscal de subvenção para investimento concedido pelo ente federativo, né. Ela tem que estar em dia com todas as suas obrigações, né. E, uma vez apresentada a documentação exigida pela Receita Federal, ela vai ter um ato declaratório reconhecendo, uma decisão reconhecendo estar habilitada para adjudicar o crédito fiscal. Vale dizer, né, que aquela pessoa jurídica que não se habilita, mesmo tendo tributado as subvenções para fins do imposto de renda, ela não terá direito ao benefício do crédito fiscal, mesmo que tenha tributado as subvenções. Então, essa é uma questão que, nos últimos tempos, a gente tem recebido alguns questionamentos por parte dos contribuintes sobre qual o procedimento adotar para buscar o crédito fiscal quando a pessoa jurídica não fez a habilitação antes de receber as subvenções. Então, não há que se falar em receber o crédito fiscal, porque a legislação assim estabelece. Para receber o crédito fiscal, é necessário que a pessoa jurídica faça a sua habilitação prévia junto à Receita Federal. Então, agora em 2025, na ECF que vai ser entregue nos próximos meses aí, né, em julho, a pessoa jurídica vai buscar aquelas que tiveram subvenções em 2024 e que foram tributadas, que devem ter sido tributadas, por óbvio, né? E se fizeram a habilitação lá em 2024, antes do recebimento da subvenção, vão fazer a apuração do crédito fiscal de 25%,
para utilizar como crédito a título de imposto de renda, podendo fazer a compensação ou restituição do valor em moeda corrente. Então, aquela pessoa jurídica que não se habilitou não tem direito ao crédito, tá ok? Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esses. Fiquem agora na sequência com os colegas Luiz Antônio e André. Um abraço a todos, nos encontramos no próximo painel tributário. Até lá! Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA, vamos comentar alterações na legislação do ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicadas na semana passada. O primeiro assunto que vamos comentar é o relativo ao plantão fiscal virtual. A instrução normativa da Receita Estadual, número 25 desse ano, publicada no dia 2 de abril, promoveu algumas alterações nas orientações do plantão fiscal virtual e do atendimento e protocolo a que os contribuintes têm acesso via site da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Importante destacar as orientações constantes na legislação sobre esse canal de comunicação entre o fisco estadual e os contribuintes. Ele serve para esclarecimento de dúvidas junto à Receita Estadual, feito por meio de formulário eletrônico, sendo que as respostas fornecidas em caráter de orientação não substituem nem produzem os efeitos de consulta formal. No entanto, caso o contribuinte considere a resposta insuficiente, ele pode complementar a dúvida na própria resposta recebida. E, persistindo a dúvida, após nova resposta em caráter excepcional e a critério da Receita Estadual, poderá ser agendada reunião virtual para tratar da dúvida. Essa foi a alteração principal instituída pela referida Instrução Normativa número 25, que tem efeitos a partir de 2 de abril de 2025. Já o atendimento via formulário eletrônico é dedicado ao esclarecimento de dúvidas pontuais sobre tributos, sistemas e procedimentos, não se prestando a consultoria, treinamento, formação ou capacitação profissional na área. É obrigatória a identificação do solicitante e, caso a dúvida refira-se a operações ou prestações de pessoa jurídica, é obrigatória a identificação da empresa. A referida instrução normativa também procede a alterações no atendimento e protocolo, sendo que o atendimento presencial nas unidades da Receita Estadual é apenas orientativo e restrito aos procedimentos indicados na Carta de Serviços, que o contribuinte encontra disponível no site da Secretaria da Fazenda, no endereço na internet www.cefaz.rs.gov.br. O protocolo de impugnações, contestações, recursos e de demais pedidos, requerimentos e documentos relacionados aos serviços prestados pela Receita Estadual é realizado de forma eletrônica, também de acordo com as orientações indicadas pela Carta de Serviços da Receita Estadual. Quanto ao produtor rural, o atendimento é nos municípios que tiverem celebrado convênio com o Estado e ficarão a cargo da Prefeitura Municipal, que disponibiliza servidor para o serviço sob supervisão da Seção de Coordenação de Produção Primária da Divisão de Relacionamento com o Cidadão e Municípios. No setor de talão de produtor, instalado pela Prefeitura Municipal em local apropriado para esse fim, tendo um setor de talão de produtor sendo armazenados em arquivos apropriados, os talões de nota fiscal de produtor, as requisições de talão de produtor, as fichas de cadastramento e alterações cadastrais do setor primário, a declaração de enquadramento, desenquadramento de microprodutor rural, a ficha de exclusão e demais documentos relativos à inscrição de produtor.
Entendemos importantes essas informações, considerando que as agências e delegacias da Receita Estadual estão atendendo presencialmente somente os casos em que a Carta Consulta de Serviços estabelece as orientações próprias para a respectiva atividade. O segundo assunto diz respeito às notas técnicas sobre a reforma tributária relativamente aos documentos fiscais eletrônicos, o DFE, considerando que houve publicações de adequações necessárias para a implementação do IBS e da CBS para a geração e emissão da nota fiscal de comunicações, a nota fiscal de energia elétrica, NF3E, e também o bilhete de passagem eletrônico, chamado BPE. Também já foi divulgada a nota técnica número 2025.001, que substitui e complementa, no âmbito do CTE, o Conhecimento de Transporte Eletrônico, a DFE, que é Documento Fiscal Eletrônico, a nota técnica número 24 de 2024.001 do IBS e CBS, mantendo a data de implementação de ambiente em produção para 31 de outubro de 2025, de modo que a viabilizar sua efetiva operacionalização a partir de 1º de janeiro de 2026. Faz-se necessários esses esclarecimentos diante da promulgação da Lei Complementar número 214 de 2024, que definiu a seção 5, disposições transitórias, artigo 62.1, a obrigatoriedade de que os estados, o Distrito Federal e os municípios adaptem os sistemas autorizados ou autorizadores de documentos fiscais eletrônicos, DF, vigente para a utilização de layout padronizado, de modo a permitir que os contribuintes informem os dados relativos ao Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e à Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e também ao Imposto Seletivo, o chamado IS. Então eram essas as informações da área fiscal quanto ao ICMS que gostaríamos de transmitir aos senhores. A seguir, o colega André irá comentar as alterações na área previdenciária. Um bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA. Bom dia a todos. Informamos que o Sistema de Monitoramento e Cobrança Administrativa da Auditoria Fiscal do Trabalho começou a enviar por meio de domicílio eletrônico trabalhista notificações a empregadores com pendências de FGTS, a fim de orientá-los sobre a regularização. Portanto, o empregador deve conferir sua caixa postal do DET e, caso tenha recebido a notificação para a solução de pendências, basta seguir as orientações ali indicadas. Cabe destacar que o Ministério do Trabalho e Emprego não envia boletos ou links para pagamentos por e-mail. O empregador deve acessar o DET para verificar os detalhes da notificação e o FGTS digital para gerar as guias dos débitos pendentes. Ainda em relação ao Fundo de Garantia, informamos que foi publicada a Instrução Normativa número 2, agora em 2025, que trouxe disposições atualizadas sobre a cobrança e fiscalização do Fundo de Garantia. Na IN também temos detalhadas as normas para apuração do valor do FGTS e da contribuição social da Lei Complementar número 110 de 2011, bem como as instruções para a cobrança, constituição e o lançamento dos créditos referente ao FGTS e à contribuição social. E concluindo o painel tributário da CCA Bernardon desta semana, destacamos o fato de que no registro do evento S2299, desligamento,
com motivo de rescisão por falecimento do empregado, deve constar obrigatoriamente a data de óbito do trabalhador. O vínculo empregatício, por seu caráter personalíssimo, é considerado extinto automaticamente com o falecimento do trabalhador. Isso significa que, quando a extinção do contrato for motivada pelo óbito do trabalhador, a data de desligamento no E-Social deve coincidir sempre com a data do falecimento, mesmo que o empregador tenha tomado conhecimento do óbito em momento posterior. Merece destaque o fato da informação da data de desligamento no óbito do trabalhador de forma inequívoca assegura o correto processamento das informações no Cadastro Nacional de Informações Sociais, proporcionando maior agilidade na análise do benefício de pensão por morte aos dependentes. Quando o empregador informa a data de desligamento posterior ao óbito do seu empregado, isso gera um indicador de pendência no respectivo vínculo, no referido cadastro, prejudicando o possível reconhecimento automático do direito ao benefício do INSS. Portanto, reforçamos fundamental que o empregador registre a data exata do falecimento no desligamento para garantir que o dependente do trabalhador não seja prejudicado no acesso aos seus direitos previdenciários. Encerramos o encontro de hoje. Desejamos a todos uma ótima semana.